Graça e paz, irmãos, com muita alegria estamos aqui hoje na casa de Deus, gravando mais uma aula para a nossa escola dominical. Espero logo já estar transmitindo essas lições presencial, se for assim da vontade de Deus. Também, posso dizer, um mês após a minha cirurgia, como os irmãos podem ver, já perdi um pouco de peso, mas tudo seja para a glória de Deus. E é com muita alegria que estamos aqui hoje. Eu vou falar um tema muito legal. É um tema que a gente aborda às vezes até pouco na igreja, A gente fala sobre política. E vamos aprender um pouco da palavra de Deus e vamos ter uma visão mais panorâmica referente à política, A questão da cosmovisão, Hoje eu estou de óculos, Na minha última aula eu falei de cosmovisão e estava sem óculos. Mas tudo bem. Convido os irmãos que abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 22, a partir do versículo 16, eu lerei até o 22. Peço que os irmãos acompanhem, eu darei um tempo para os irmãos procurarem. O texto da palavra de Deus é de Mateus 22, do 16 ao 22. Texto da palavra de Deus que diz assim: E enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos, para dizer: Mestre, sabemos que és verdadeiro, que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com o que quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram um denário, e ele lhes perguntou: De quem é esta éfigie e inscrição? Responderam: De César. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e deixando foram-se. Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar a Deus, intercedendo por esta aula, que Deus possa estar falando conosco nesta noite, nesta manhã. Santíssimo Deus, eterno Pai, lhe rogo, Pai, por mais um dia de vida. Lhe rogo, Pai, por ter a oportunidade de estar aqui transmitindo um pouco da Tua Palavra, num tema que a gente possa crescer bastante, que a gente possa debater mesmo online, e os irmãos possam estar debruçando, estudando a Tua Palavra em cima desse estudo. Esteja, Pai, iluminando minha mente e abençoando através do Teu Santo Espírito. Perdoe, Pai, os nossos pecados. Abençoe, Pai, esta aula em nome de Jesus. Amém. O tema, mais uma vez posso dizer, o que é política? Parte 1. Começaremos hoje esta primeira parte. Irmãos, partindo para a introdução, o governo ou o Estado não é uma instituição meramente projetada pela humanidade para a organização de suas interações sociais, mas uma dádiva benevolente de Deus a pecadores. A teologia reformada reconhece que o estabelecimento do Estado é posterior à queda, que ele é uma estrutura dada por Deus aos homens. Falaremos dessa primeira parte, irmãos, e essa parte é muito interessante da introdução. Nos primórdios, o homem não tinha um governo e não tinham líderes, O povo viviam como nômades, E devido a pós-dilúvio, devido ao aumento da violência, devido a alguns
problemas, Deus, com a criação do governo, foi uma criação de Deus. É até uma parte um pouco burocrática isso daqui. E é interessante que Deus, aqui até eu marquei aqui, ó, Deus aponta uma instituição que abriga o princípio divino da autoridade. Essa autoridade tem a fonte na própria pessoa de Deus e serve para a contenção do pecado, da violência e do arbítrio, para deixar aclarado o caminho dos justos e pacíficos para a promoção do bem e repressão do mal, né? Para isso foi criado o governo, né? Precisava ter uma ordem, né? O pessoal meio que vivia do jeito que queria, resolver as coisas, e para isso foi criado leis, né? Governos, sejam eles pagãos, sejam eles os judeus, né? Foram instituídos por Deus, governo, uma forma de governo, para que a sociedade pudesse caminhar. E é muito interessante isso daí, né? Imagina hoje se a gente vivesse do jeito que a gente quisesse, né? Sem leis, cada um olhando para onde seu nariz aponta, fazendo aquilo que bem entender, né? Então, o governo é uma instituição importante na vida da pessoa. Por mais que às vezes o governo seja ruim, ele é importante na vida da pessoa. Partindo para a primeira parte, o povo de Deus e a política. Inicialmente, Deus deixou o povo sem a estrutura do Estado, com a humanidade caindo em pecado, violência, ficando desenfreada, e isso resultou no julgamento divino, com o dilúvio. Deus, no entanto, renovando o seu pacto com Noé, estabeleceu que as posições de manutenção da lei e ordem ficariam a cargo do próprio homem, como eu disse no início, na introdução, né? A violência estava desenfreada, e após o dilúvio, tivemos Deus, o seu pacto com Noé, estabeleceu que as posições de manutenção da lei e ordem ficariam a cargo do próprio homem. Vamos ver lá, irmãos, Gênesis 9, versículo 6, para a gente entender um pouco essa passagem da palavra de Deus. 9, versículo 6, diz assim: se alguém derramar sangue do homem, pelo homem se derramará do seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Ou seja, Deus está aqui proibindo a violência. Caso alguém mate alguém, que essa pessoa pague. Então Deus estabeleceu punições. Na sequência, já na Terra Prometida, Israel clama por um rei, começando por Saul. Temos toda a história dos reis, das divisões, das idolatrias e descaminhos, e de várias realizações conseguidas por alguns que seguiram os princípios de Deus. Confesso que Israel teve um problemão. Israel, nos primórdios, clamou por um rei. E começando por Saul. Pensa num rei que causou problema, né? Deus dava ordem para ele matar todo mundo, ele foi lá e não matou Agag, numa situação, na outra ele, a questão do ouro, era para acabar com tudo. Deus mandou acabar com tudo. E o que Saul fez? Saul foi lá e trouxe o rei. Aí Samuel foi lá e passou a espada no rei, cumpriu aquilo que Deus tinha mandado. Então Israel teve várias oscilações dos seus reis. Até em reis abençoados por Deus como Davi e Salomão. Teve grandes oscilações, né? Um exemplo disso é o pecado de Davi contra Batseba, quando ele seduzido pela mesma, foi lá, bem dizer, matou, né, o marido de Batseba, né? Colocando ele na frente de batalha. E ele pagou um preço muito alto, né? Ele pagou um preço muito alto por causa desse pecado. Fora Salomão, que no fim da sua vida também questão da idolatria. Aí, após isso, teve a divisão. Filho de Salomão, Roboão, foi lá, não consultou os mais velhos, aí foi e dividiu o reino. E o reino do norte ficou por Israel, o reino do sul por Judá. E esse reino do norte, que o primeiro rei foi Jeroboão, teve vários probleminhas.
Não teve um rei do Reino do Norte que ouviu a Deus, que seguiu as orientações de Deus. O Reino do Sul, como eu disse, houve algumas oscilações, mas teve alguns reis que seguiram a voz de Deus. Grandes reis, por sinais. Fala Josias, o rei Ezequias. Mesmo Ezequias sendo um rei obediente a Deus, foi lá, mostrou todo o reino do sul para os babilônios, né? Os babilônios cresceu o olho na riqueza, e foi aí que Judá foi tomada. O reino do norte só foi rei, alguns reis até de natureza diabólica, né? Fora isso, alguns exemplos de reis que perseguiam o povo de Deus, né? Foi o rei Acabe e Jezabel, né? Você vê, Elias passou maus bocados, mas Deus esteve junto com Elias. E você vê que o povo fez essa escolha de ter reis. Mas tudo bem, Deus concedeu esse pedido. Seguindo adiante, no Novo Testamento, a presença dos judeus sob domínio dos romanos. E a igreja em situação de perseguições, prisões e martírios. Você vê que interessante, né? O judeu, ele não aceitava de forma nenhuma, mas os romanos dominaram todo o Oriente. Não foi só Israel, né? Mas quase todo o Oriente. Um dos maiores impérios que já teve até hoje. A interação política no sentido de participação ou influência no governo era praticamente nula. Ou seja, o povo judeu não tinha influência nenhuma. Apesar disso, é nesse meio que estão registrados na Escritura, ainda no período de formação do cânon, instruções preciosas sobre o governo e o reconhecimento e limite do Estado, bem como as obrigações dos cidadãos cristãos para com o governo. Você vê que interessante, apesar das perseguições, de muita coisa que os romanos obtiveram sobre o povo de Deus e o povo judeu na época, eles deixaram muitos legados de estrutura de governo. Muitas coisas em termos de justiça são usadas em alguns lugares até hoje. E na consequência aqui, a expressão política e a reforma. Na medida em que o cristianismo se expandia, crescia também sua influência na sociedade. A voz de cristãos passou a ser ouvida. Mais adiante, governantes e pessoas influentes foram convertidas e posições eclesiásticas começaram a se confundir com o poder temporal do Estado. Vou parar por aqui, depois eu continuo lendo, meus irmãos. Você vê que interessante aqui. Aqui eles estão falando de quem, nesse caso aqui, nas entrelinhas? Eles estão falando de Constantino, o primeiro imperador cristão. Até aí a igreja de Deus era perseguida, de tal forma que os cristãos em vez de ser crucificados, eram colocados como tochas nas estradas romanas. Você vê, a perseguição era tão grande que os cristãos, para se cultuarem a Deus, eles cultuavam a Deus nas catacumbas, ou túmulos, né, para as pessoas entenderem. E até aí teve um imperador que, na época de Paulo, Nero, colocou fogo, colocou culpa nos cristãos, e aí a perseguição se alastrou bastante, até chegar em Constantino. E Constantino, convertido ao cristianismo, digo entre aspas, a partir daí cessou a perseguição aos cristãos. E aí que começou a entrar outras coisas na igreja, que a igreja hoje é a igreja católica, que é uma igreja da época, que é a primeira igreja, né? Mas ela é formada igreja como instituição mesmo a partir de Constantino, né?
Mas na igreja primitiva, muitos dessa igreja primitiva foram os pais dessa igreja, né? Você vê que interessante, a igreja começou a ter influências de outras religiões pagãs. Muitas pessoas às vezes acreditam que dia 25 de dezembro Jesus nasceu nesse dia, né? E eles usaram a data de 25 de dezembro, que era de uma data de um deus lá, pagão, e colocaram e criaram o Natal através dessa data, né? Para, nas entrelinhas, homenagearem esse Deus, falando que é o nascimento de Cristo. E você vê que interessante, ó, continuando a leitura aqui, ó, quando chegamos à época da reforma do século XVI, a igreja institucional estava marcada pela promiscuidade do poder e as questões eclesiásticas definidas e sobrepostas ou subordinadas às atividades políticas dos governantes. É lógico, irmãos, quando a gente passa por essa parte aqui, até na introdução mesmo, né, até para não ficar muito maçante a lição, eu coloquei só alguma parte na introdução, mas você vai lá ver a questão da política na reforma. E você vê nessa época aí, a igreja estava bagunçada demais. No século XVI, né? Para você ter ideia, eles venderam tanto pedaço da cruz de Cristo que dava, se eu juntasse esses pedaços da cruz de Cristo, dava para fazer uma ponte enorme, ligando, ligando um lugar ao outro, numa distância longa. Fora isso, para perdoar seus pecados, era um pago, tipo uma espécie de uma propina que você tinha que pagar para um padre que mandava esse dinheiro para Roma, que ia lá pedir para Deus, essa pessoa rogava para que seus pecados fossem perdoados, que você não ia para o inferno. Aí você tinha que pagar esse dinheiro. E através disso daí, né, que foi quando muitos teve os pré-reformadores que já lutaram contra isso aí, porém foram queimados, né? Exemplo disso, John Hus, né? 100 anos antes de Martinho Lutero. E quando surgiu Martinho Lutero, também o tentaram matar, mas graças a Deus, após, para ele não ser morto, sequestraram ele e levaram ele para um castelo em Nuremberg, né? A questão das 95 teses, tem todas essas questões da reforma, Calvino, né? Também que foi um grande reformador. Então, a igreja estava marcada pela promiscuidade. E através da reforma que houve uma divisão. Aqueles países que aderiram à reforma não eram mais, o Estado não interferiam, apesar da igreja luterana ser uma igreja de Estado, né? Influencia no Estado, né? Mais o Estado influencia nela hoje em dia. Nós presbiterianos somos adeptos à questão do Estado laico, né? A igreja não interfere no governo e é melhor que seja assim. Também não significa que devemos ter participação, que não devemos deixar de votar, que não devemos deixar de participar e questionar se o governo está sendo bom ou ruim. Esse é o papel do crente e não interferir, né? E é muito interessante isso daí, essa questão. E continuando, na outra parte, na parte 3, João Batista e o governante. Eu marquei algumas questões aqui. Lucas, quem puder depois abrir Lucas 13, 19 ao 20, registra a prisão de João Batista por Herodes, filho de Herodes o Grande, irmão de Arquelau. E Marcos 6, 17 ao 20, quem quiser depois abrir, revela como um motivo de denúncia do profeta o adultério do tetrarca. Não te é lícito ter a mulher do teu irmão. Mateus 14, 3 e 4 mencionam os dispositivos da lei quebrado por Herodes. Você vê que interessante a questão de João Batista. É lógico que houve toda uma profecia a respeito de João Batista, mas uma questão muito interessante aconteceu aí. A questão da morte de João Batista foi por questão política, por João Batista denunciar o pecado de adultério de Herodes.
Você vê que interessante, né? Aí teve aquela festa lá, aí a mulher lá de Herodes chega lá no aniversário da menina, fala o presente, aí ela vai lá, eu quero a cabeça de João Batista, né? E a partir daí, João Batista já foi preso e foi decapitado. Foi o que aconteceu. E é muito interessante isso a gente comparar com os dias de hoje. Uma questão interessante que eu marquei aqui também na parte B, da parte 3 da lição. Temos responsabilidade de manter uma visão crítica dos governantes, sem colocar panos quentes nos problemas morais e de justiça dos quais tomamos conhecimento. Respeito e obediência não significam apoio apaixonado, ao ponto de abrirmos mão de nossa identidade como povo de Deus. Está aí uma situação legal. Parece que a pessoa que escreveu nessa lição escreveu ela semana retrasada, que teve alguns episódios no mês de dezembro aí na política, é muito interessante. Um determinado lá, prefeito lá da cidade do Rio de Janeiro, lá, líder de uma tal igreja, foi caçado, né? Foi bichado, né? Preso, né, na verdade. Antes de entregar o seu cargo, ele foi preso por suposta corrupção. E muitas pessoas, dando esse exemplo aí, às vezes, por questões apaixonadas, cegam seus olhos para isso, né? Não tem um olhar crítico. Nós, povo de Deus, cristão, devemos ter esse senso crítico. Independente do seu político mesmo, que ele seja até de uma ideologia mais voltada aos cristãos, uma visão mais conservadora, mais à direita, como se diz. Devemos ter senso crítico, devemos criticar. Não devemos ter apoio apaixonado. A gente não pode perder nossa identidade como povo de Deus. Com frequência vemos entre os crentes uma postura cega de paixão política, a defesa ardente desse ou daquele político, fechando os olhos às suas deficiências administrativas e morais e magnificando do oponente. Outras vezes, a paixão política leva a discussões e divisões no seio da igreja e até das famílias. Obviamente que, como votantes, temos que fazer escolhas, mas elas não devem. É muito interessante, já vou chegar aí, irmãos. Cegar nossa percepção ética, de tal forma que abandonemos a ação genuína de proclamadores dos princípios de justiça divinos. Vou até voltar de novo lá, você vê que interessante aqui, de novo. Opa, deixa eu voltar certo aqui. Você vê como que é interessante aqui. Com frequência vemos entre os crentes uma postura cega de paixão política. Temos que tomar muito cuidado, irmãos. Eu vejo aqui um exemplo aqui. Por muito tempo a gente votava na pessoa. Infelizmente, muitos de nós, assim como eu, votamos num determinado aí político de esquerda que foi presidente do Brasil durante 2 vezes. E essa pessoa literalmente roubou, assaltou o Brasil. Não só financeiramente, mas também ideologicamente, né? Ideologicamente, muitos mudaram a sua cabeça devido a essas filosofias, ideologias de esquerda. E muitas vezes até crentes têm uma postura cega de paixão política e defesa ardente desse ou daquele político. E também posso dizer que alguns da direita também têm essa questão de fechar os olhos. E a questão da paixão política levar a discussões e divisões no seio da igreja. Meus irmãos, igreja não é lugar de ficar discutindo política. Mas não significa que devamos votar em qualquer pessoa. A votar em pessoas que seguem uma ideologia que vá totalmente contra a palavra de Deus. Sei que nós, como povo de Deus, a gente está muito novo ainda em relação a uma ideologia política mais voltada ao conservadorismo cristão.
Estamos muito novos nessa parte, mas temos que lutar por isso. Não possamos ter uma ideia também neutra de querer ficar em cima do muro. O cristão não pode ficar em cima do muro. O cristão ele tem que ter a sua posição. E temos que ter uma posição mais próxima da palavra de Deus, mais conservadora. Aí voltando a essa questão, cegar a nossa percepção ética de tal forma que abandonemos a ação genuína e não hipócrita ou de fachada, de proclamadores dos princípios de justiça divina. Causar dissensão e facção entre irmãos, tipo dividir a igreja por causa de assuntos políticos, de modo a perdermos nossas prioridades e nos considerarmos superiores aos demais. Tem esse texto de Filipenses 2, versículo 3. Os outros versículos bíblicos, irmãos, fiquem à vontade também para procurarem para ler. Quem puder abrir aí, Filipenses 2, versículo 3. Texto da palavra de Deus que diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Sufocando o amor fraternal. Não possamos causar divisões dentro da igreja. Não significa, como eu disse anteriormente, que devamos deixar de denunciar mentira. E devemos, lógico, como cristãos, sempre orar pelos nossos governantes. Mesmo se você não votou para determinado governante, ore para que seja feita a vontade de Deus no nosso país. É assim que temos que ser, irmãos. Intervenção e transgressão. Vemos como as determinações governamentais cumpridas por José como chefe de família fizeram o casal viajar em torno de 100 quilômetros, vários dias por caminhos íngremes e tortuosos, sendo que no destino não havia certeza nem a possibilidade de hospedagem adequada. Dando sequência, assim são os governos humanos, detêm poder de interferir na vida das pessoas e das famílias. Mas este mesmo governo romano foi responsável por um sistema de leis que tornou as viagens possíveis. O império desfrutava do que ficou conhecido como a Pax Romana, um período sem invasões e guerras. Como eu disse lá na introdução, na primeira parte, era nisso que eu queria chegar, né? Quando teve a questão lá do censo, lá, que precisava para falar da sua família, a sua cidade natal, né? Teve esses avanços na época pelos romanos. É muito interessante isso daí, irmãos, né? Se a gente puder um dia estudar um pouco a história e ver como isso foi importante, né? A questão do censo, para saber o tamanho da população. Você vê que algumas coisas da época lá do Império é usada até hoje, essa questão de censo, para saber qual a população de cada país, né? Vira e mexe, o IBGE vai lá na nossa casa, né? De alguns, né? E vê lá quantas famílias tem no Brasil, quantas pessoas tem no Brasil. Hoje a população, por exemplo, do Brasil é mais de 200 bilhões de pessoas. Através desses censos, as pessoas vão fazendo as contagens e vão sabendo qual que é o tamanho da população. E foi assim que o Império Romano fez. Né? E foi um período sem invasões e sem guerras. Foi um período tranquilo, chamado de Pax Romana. Aí, partindo por uma outra parte, né? Um exemplo de como governantes ultrapassam sua esfera de autoridade foi a morte de inocentes decretada por Herodes o Grande. Como a gente vê lá no começo dos evangelhos, em Mateus 2,16, né? Teve a chamada matança dos primogênitos, né? Porque ele achava que era o Messias, né? Herodes tinha na sua cabeça que era escolhido por Deus, né? Então ele queria de alguma forma matar Cristo já naquela época.
Aquele que devia ser o guardião da justiça provoca pânico e dor. E foi o que ele fez. Ele provocou pânico e dor para várias famílias. Mas graças a Deus, na época, graças a Deus, Jesus ele foi levado para outros lugares, chegando a morar no Egito, em outras terras, até quando esse Herodes morre, quando a família de Jesus volta para sua terra natal. Cumpriu-se desse modo a profecia de Jeremias, como está em Jeremias 31:15 e Mateus 2:18. Os irmãos que puderem ler. Muito interessante isso daí, irmãos. E eu quero usar isso de... A gente pode pegar o que está acontecendo hoje, o que muitos governantes estão fazendo com a gente. Alegam uma tal ciência e muitas vezes nos trancando em casa, fechando a economia, né? E muitas pessoas não estão morrendo somente do corona, estão morrendo também por fome, aumentou a pedofilia, pais abusando de filhos, pai matando os filhos, filhos matando pais, esposa matando maridos e vice-versa, muitas mulheres sendo mortas pelo chamado feminicídio. Uma coisa interessante, até uma vez a gente conversando com o presbítero Stefano, que essa doença ele teve um fator revelador na vida das pessoas. Quantos casais se separaram, quantos casamentos não duraram nem um ano, quantas situações terríveis aconteceu ao redor do mundo, não só aqui no Brasil, mas ao redor do mundo. Porque a doença em si já estava matando, mas ela indiretamente também matando as pessoas de fome, aumento das pessoas com depressão, né? Como eu disse, a violência doméstica, ela foi um grande fator revelador nas pessoas. E só tenho a rogar a Deus para que Deus tenha misericórdia. Não só da nossa nação, mas dos outros países. O limite do poder, o mais conhecido e comentado ensinamento de Jesus na área referente ao governo. É visto na sua defesa do pagamento de impostos ao Estado, bem como nas inferências extraídas desse ensino. No que diz a respeito às limitações do governo e à esfera a ele delegada por Deus, em duas situações fala sobre o pagamento de impostos, né? Como eu li no texto de Mateus 22, do 16 ao 22. E muito interessante que até no verso lá, a primeira se refere ao imposto eclesiástico e não civil. A segunda situação envolve o tributo civil. A questão é lícito pagar tributo a César ou não? Uma questão interessante, né? O judeu ele tinha essa dificuldade, né? E aí, vai Jesus, você vai lá e paga o imposto a César? É certo fazer isso daí? Ou não? Jesus foi lá, pagou o imposto e falou, dai a César o que é de César. Jesus pagou o imposto e na outra situação do tempo ele foi lá, deu o dízimo. Teve várias situações. Isso quer dizer o que, irmãos? A questão da obediência à autoridade. Mas não significa que somos obedientes às autoridades que devamos aceitar tudo, né? Seja corrupção, desmandos, como houve nessa pandemia, várias situações. E que Deus possa estar abençoando a vida dos irmãos. Que através dessa lição os irmãos possam abrir a sua mente, ter uma cosmovisão, né? Que é os nossos óculos da fé, ter uma cosmovisão da situação política. É importante a gente saber como política. Só para finalizar, irmãos, recentemente acabei vendo um vídeo do reverendo Agil e ele falou questões muito interessantes do crente ser um bom político, do crente ser um bom pastor, de ser um bom funcionário na empresa, assim que devemos criar nossos filhos. Se for a vocação dele, for uma vocação política, criamos ele para que ele seja uma pessoa honesta e batalhadora pelo povo.
É assim que devemos ser, como sendo sal da terra, luz do mundo. A gente veio aqui para ser sal e não para se misturar com o mundo. A gente veio aqui para fazer a diferença. E é assim que a gente deve seguir, mesmo nessa questão política. E na sequência vai ter o que é política parte 2, que os irmãos já possam estar estudando, que vai ser a continuação do que eu falei aqui hoje. Amém, meus irmãos, que Deus possa estar os abençoando, em nome de Jesus. Amém.